Bom dia! A nossa voz não mente. Você já tentou disfarçar o telefone, por exemplo, que havia acabado de acordar? E a voz embargada de choro? Por que é tão difícil de imitá-la? O Bem-Estar de hoje vai falar sobre a saúde da voz. O que você faz quando você fica rouco? Ou quando a garganta começa a pegar? Assim, o Bem-Estar fez essa pergunta para os nossos internautas e vamos ver o que eles responderam na enquete. Olha só, quando eles ficam roucos, o que eles fazem, os nossos internautas? O nosso auditório virtual disse que 46% das pessoas não fazem nada quando ficam roucas. Tem mais resultados? Não. 19% utilizam mel. Será que está certo? Será que está errado? O que mais? 13% das pessoas fazem bochecho com água e sal quando estão roucas. Tem mais? 12% das pessoas aplicam própolis. Vamos parar por aí, daqui a pouquinho a gente vê o resto dos resultados das enquetes, porque quem vai responder pra gente se está certo ou se está errado é Leni Quirilos. Bem-vinda, professora, Mariana. doutora em fonoaudiologia. Tudo Obrigada, bem? Mariana. Bom dia. E a otorrinolaringologista Adriana Rachia. Bom dia. Tudo bem? Prazer é todo meu de receber vocês aqui. Bom, própolis e mel fazem realmente bem para a voz? Mariana, tem vários mitos, né, que cercam os cuidados com a voz. O que a gente sabe efetivamente, né, Adriana? O própolis é um antibiótico natural, ele é eficiente, isso já comprovado cientificamente, mas nem sempre o problema de voz é causado por uma bactéria, né? E aí, em muitos casos, não é a resposta mais interessante. Além disso, sabe, Mariana, o própolis, o que acontece? As pessoas utilizam muito um sprayzinho de própolis. E aí o própolis, o que ele vai fazer? Ele tem álcool e ele acaba anestesiando. Então a pessoa, quando utiliza o própolis e aí vai começar a conversar, com a garganta anestesiada ele começa a forçar mais para falar. E aí piora o grau de rouquidão, piora a qualidade vocal dela. Então o ideal é que você use o própolis, por exemplo, antes de você dormir. Que aí você vai ficar quietinho, não vai falar, e aí vai aliviar. Ah, então essa é uma bela dica. Quer dizer, o própolis, como normalmente ele vem em forma de spray, com álcool, usar durante a noite quando você não vai precisar usar a voz. Ou não usar com spray. Né? Isso, é mais interessante que utilizar o própolis líquido que você dissolve na água e bebe, do que colocar o spray, né? Inclusive quando a garganta está muito irritada, com sensação de incômodo, o álcool pode agredir mais ainda. O próprio própolis, né, Adriana, que ele é bem irritante, da mucosa propriamente, entendeu? O própolis líquido é vendido também nas farmácias da mesma maneira que o própolis em spray? E aí você dissolve na água. É pior que o spray, né? O gosto é muito forte, né? É, por isso que sempre é mais bacana que a gente use outros recursos, né? Recursos, inclusive, mais naturais, recursos que não agridam essa mucosa e que permitem uma condição melhor. Por exemplo, a hidratação é fundamental. A hidratação é muito importante em qualquer quadro que envolva aparelho respiratório, que envolva a voz. Então, é muito interessante que a pessoa ingira vários copos de água no decorrer do dia. Ela deve, inclusive, complementar essa hidratação usando soro nas narinas, porque aí você consegue uma condição melhor de vibração das cordas vocais com essa mucosa melhor hidratada. Quer dizer, então, que água é fundamental. Para aquelas pessoas, quase metade das pessoas que respondeu, que não fazem nada, né? Então, já começa por aí o engano. Pois é. Beber água é fundamental. Fundamental. Agora, pessoas que não fazem nada, provavelmente não têm a necessidade de um uso de voz adequado, né? São pessoas que provavelmente não trabalham com a voz. Se você vai precisar apresentar o seu programa, se você trabalha no rádio, se você é um professor, vai dar aula e precisa da voz, você não pode ficar sem fazer nada, né? É interessante que você use algum recurso. E o mais interessante mesmo é a hidratação. Tanto a hidratação que a gente chama de sistêmica, que é tomar líquido, como a hidratação direta por meio de soro nas narinas. E tem gente que usa, sabe o quê? Vamos continuar aqui com os resultados. 10% das pessoas usam gengibre quando tem algum problema na voz, seja na garganta ou quando ficam roucas. Gengibre faz bem? A gente já falou aqui que algumas vezes gengibre, algumas nutricionistas já vieram aqui dizendo que gengibre tem um poder anti-inflamatório. Isso é verdade para a voz ou não? Acho que ele entra na mesma questão do própolis, né? Ele tem um efeito anti-inflamatório, mas o que acontece com o gengibre também, a hora que você chupa uma pastilha de gengibre, usa o gengibre, ele também vai anestesiar. E essa anestesia, essa sensação de anestesia é ruim. Então, o fato de você estar falando com a garganta anestesiada, você acaba forçando mais. Sem perceber, né, Adriana? E uma coisa interessante dessa parte da enquete, que vocês falaram em 46% das pessoas que não fazem nada, na verdade, não fazer nada, se a gente levar para o lado de que a pessoa fica quieta e não fala,
também é bom. Né? Não fazer nada, simplesmente ficar calado, mudo, também é bom, porque você não está vibrando a sua corda vocal, você não está usando e você não vai ter repouso, você dando um repouso necessário. Quando a pessoa pode, né, ter esse repouso, ótimo, fica em casa quietinha, deitadinha, é excelente, né? O problema é quando não pode. E acho que só é importante, né, ressaltar uma outra questão em relação ao gengibre, porque o gengibre é muito popular, várias pessoas fazem uso mesmo, né, do gengibre. É que o gengibre, além de não ter uma comprovação científica de benefício direto na voz, o gengibre é altamente irritante da mucosa do estômago, da mucosa gástrica. Então, se a pessoa, né, tem uma tendência a ter refluxo, que é a subida do suco gástrico, ela pode detonar, né, uma crise de refluxo pelo uso do gengibre. E aí então, piora com cuidado. Tudo. Piora tudo porque queima a parte posterior da laringe, a região fica inchada e aí incomoda, gera um incômodo. A pessoa tem a sensação que tem alguma coisa que precisa engolir. E, na verdade, é o efeito dessa queimação. Isso que você fez agora. Tem gente que quando fica com problema na voz, fica o tempo inteiro. Isso é bom ou é ruim? Não, o pigarro equivale a uma trombada de corda vocal. Quando você pigarreia, você produz um efeito irritativo importante lá no meio das cordas vocais, né? E não é interessante que aconteça. O que a gente sugere, Mariana, é que se a pessoa sente que tem alguma coisa, é interessante que ela tome um gole d'água com mais força, que ela engula essa água com mais força e não faça o movimento. Muita gente faz esse pigarro, né, por vício, né, Adriana? A pessoa entra na cabine para gravar alguma coisa, naturalmente ela pigarreia antes de começar. E aí, ao invés de ajudar, sem dúvida, né, o pigarro provoca uma irritação que não é interessante. Quem é fumante pigarreia muito também, né? Pois é, e aí no caso do fumante, você tem um outro fator que interfere, né? Porque o cigarro, ele diminui o movimento dos cílios e o muco do aparelho respiratório fica mais parado no local. Daqui a pouco a gente vai até mostrar uma corda vocal de um fumante como você nunca viu, que vai levar um susto. Então, dica do bem-estar, não pigarreie quando você está sem voz. Beba água. Fundamental, né? Fundamental. A água é o principal amigo da voz. A gente já ouviu falar também que chocolate faz mal para a voz. Isso é mito ou é verdade? Veja, acho que o primeiro ponto que é importante para a gente destacar, qualquer coisa que a gente ingere, ela vai ter uma ação do momento que a gente ingere até cerca de 2 horas depois. Então é bacana contextualizar dessa forma, porque assim, chocolate é ótimo, adoro chocolate, né? A gente não precisa deixar de comer chocolate. Mas se eu vou fazer uma palestra, se eu vou atuar usando a minha voz profissionalmente, é interessante que eu evite, né, nesse período antes. Por quê? O chocolate, ele tem leite, que aumenta a produção de muco, e tem cafeína, que resseca a corda vocal. Ao mesmo tempo, ele produz uma viscosidade maior. Pode reparar, Mariana, quando você come um pedaço de chocolate, né, depois a gente fica com aquela sensação da saliva mais grossa. E ele produz esse efeito. Agora, gente, nada do que a gente ingere, né, passa pelas cordas vocais. Entre as cordas vocais só passa ar. Nada disso. Então, o efeito é indireto. Tá? A gente vai demonstrar aqui, inclusive, né, mas é importante deixar claro que não é o que acontece no nível da prega vocal. Então, a gente está fazendo uma demonstração aqui, isso é para vocês entenderem o que acontece. Você me ajuda, Adriana. Depois que você come chocolate, não necessariamente por causa do chocolate da ação direta nas cordas vocais, porque o chocolate não chega nas cordas vocais, só passa ar nas cordas vocais. Mas, de qualquer maneira, o chocolate gera um aumento de muco, e aí você fica com aquela sensação de uma saliva mais pegajosa. Olha lá, a corda vocal ficando pegajosa, como se o chocolate estivesse ali escorrendo pela corda vocal. Isso é uma demonstração, porque como a doutora Leni falou, chocolate tem leite, né? E acaba aumentando essa produção de muco. É exatamente essa sensação, né? Você fica com a saliva grossa. E aí a gente come bala de leite também. Também modifica. Alguma coisa que limpar, né, Adriana? E acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar também. A voz, ela é produzida no nível das cordas vocais, mas ela é resultado de toda uma estrutura que atua, né? Os ressonadores, os articuladores. E aí o que acontece? A boca é uma caixa de ressonância super importante. E se a gente fica com essa sensação da saliva mais viscosa e tudo, também dificulta por tabela a ressonância do ar na boca. Então você tem também como resultado uma diminuição de projeção na vigência da ação desse chocolate. Por isso é que você disse em relação à palestra, por exemplo, você vai tem que falar alto para as pessoas te entenderem. Quem trabalha até em call center, claro, tem que ter uma voz clara, falar no telefone. Isso, professor, né? Professor, antes, 2 horas antes, é bom evitar o chocolate, evitar o leite, né, que a gente vai mostrar também, evitar